Bom dia, querido irmão, querida irmã. Hoje é 7 de fevereiro e eu te recebo com um abraço fraterno nesta manhã que o Senhor preparou especialmente para ti. Antes de cruzares a porta da tua casa, antes de dares o primeiro passo rumo às tuas atividades, há algo essencial que precisas fazer: colocar este dia inteiro nas mãos de Deus. Quantas vezes saímos de casa carregados de preocupações, pensando em tudo o que pode dar errado, em todas as responsabilidades que pesam sobre os nossos ombros. Mas há uma promessa maravilhosa no Salmo 121, versículo 8, que diz: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Imagina o que significa ter o próprio Deus guardando cada passo que dás, cada porta que atravessas, cada caminho que percorres. Esta manhã não é apenas mais um amanhecer comum, é uma oportunidade sagrada de entregar conscientemente o teu dia ao Senhor. Se hoje acordaste com o coração inquieto, se há situações que te deixam inseguro, se precisas de proteção e direção divina, então esta oração é para ti. Escreve nos comentários: entrego o meu dia a Deus, e junta-te a esta família de fé que escolhe começar cada manhã com o Pai. Fica comigo até o final, porque vais experimentar a paz sobrenatural que vem de saber que não caminhas sozinho. Prepara o teu coração para sentir a presença poderosa do Senhor, envolvendo cada área da tua vida neste 7 de fevereiro. Existe algo profundamente transformador em entregar o nosso dia a Deus antes de começarmos qualquer atividade. Quando fazemos esta entrega consciente, estamos a reconhecer que, sem Ele, nada podemos fazer, que precisamos da sua sabedoria para cada decisão, da sua força para cada desafio, da sua proteção para cada perigo. O Salmo 121 é conhecido como o Salmo da Proteção Divina e foi escrito justamente para nos lembrar que temos um Deus que nunca dorme, que nunca cochila, que está sempre atento a cada detalhe da nossa vida. Quando o salmista declara que o Senhor guarda a nossa saída e a nossa entrada, ele está a falar de algo muito prático e real. Cada vez que sais de casa para trabalhar, para estudar, para resolver problemas, Deus vai contigo. E cada vez que regressas ao lar, Ele te traz em segurança. Não é maravilhoso saber que tens esta proteção constante? Muitas pessoas saem de casa com medo do trânsito, com medo da violência, com medo de imprevistos, mas quando colocamos o nosso dia nas mãos de Deus através da oração, uma paz inexplicável enche o nosso coração. Não é que estaremos isentos de desafios, mas enfrentaremos tudo com a certeza de que Deus está no controle e que tudo coopera para o nosso bem. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que experimentaram a proteção de Deus de maneira extraordinária, porque confiaram nele antes de saírem. Pensa em Daniel, que orava 3 vezes ao dia e foi protegido na cova dos leões. Pensa em Neemias, que orava antes de cada decisão importante e viu os muros de Jerusalém reconstruídos em tempo recorde. Pensa em Esther, que jejuou e orou antes de se apresentar ao rei, e Deus transformou uma situação de morte certa em livramento para todo um povo. O que todos estes servos de Deus tinham em comum? Eles não davam um passo sem primeiro buscar a face do Senhor. Não tomavam decisões baseadas apenas na sua própria compreensão, mas esperavam pela direção divina. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos significa começar o dia com Ele, caminhar o dia com Ele e terminar o dia agradecendo a Ele. Significa não tomar nenhuma decisão importante sem antes orar, sem antes pedir a sua orientação.
e quando fazemos isto, Ele promete endireitar as nossas veredas, ou seja, remover os obstáculos, abrir os caminhos, preparar o terreno diante de nós. Hoje, 7 de fevereiro, é um dia que Deus já conhece completamente. Ele sabe quais serão os teus desafios, as tuas alegrias, as tuas surpresas. Ele vê o início e o fim deste dia e quer caminhar contigo em cada momento. Mas para experimentares plenamente a sua presença, precisas fazer uma escolha consciente. A escolha de colocar este dia nas suas mãos. Não é um gesto religioso vazio, é um ato de fé profunda. É dizer, Senhor, eu não sei o que me espera lá fora, mas Tu sabes. Eu não tenho controle sobre todas as variáveis, mas Tu tens. Eu não posso prever os imprevistos, mas Tu já os conheces. Por isso, entrego-te este dia. Guarda a minha saída e a minha entrada. Protege os meus passos. Dirige as minhas decisões. Fecha as portas que devem ficar fechadas e abre as que precisam ser abertas. Quando oras assim, algo sobrenatural acontece. Tu sais de casa diferente, caminhas diferente, reages diferente às situações. Porque não és tu sozinho enfrentando o dia, é Deus em ti, através de ti, contigo. E isto muda absolutamente tudo. Então hoje, antes de saíres, dedica estes momentos para orar. Não tenhas pressa. Deus merece a tua atenção e tu precisas da sua presença. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, nós vimos a Tua presença nesta manhã de 7 de fevereiro com corações gratos e reverentes. Reconhecemos que Tu és o Senhor dos nossos dias, o guardião das nossas vidas, o protetor dos nossos caminhos. Antes de cruzarmos as portas das nossas casas, antes de darmos o primeiro passo rumo às nossas atividades, queremos colocar este dia inteiro nas Tuas mãos poderosas. Tu que conheces o fim desde o princípio, que vês o que está oculto aos nossos olhos, que sabes exatamente o que nos espera lá fora, nós te pedimos que sejas o nosso guia constante. Guarda a nossa saída e a nossa entrada, assim como prometeste no Salmo 121, versículo 8. Que nenhum passo que dermos hoje seja dado sem a Tua companhia. Que nenhuma palavra que pronunciarmos seja dita sem a Tua sabedoria. Que nenhuma decisão que tomarmos seja feita sem a Tua direção. Senhor, nós declaramos que este dia pertence a Ti. Não é apenas mais um dia comum na nossa agenda. É um dia que Tu preparaste com propósito e significado. Ajuda-nos a viver cada hora com esta consciência. Pai, nós Te pedimos proteção física neste dia. Protege-nos no trânsito, guarda-nos de acidentes, livra-nos de perigos visíveis e invisíveis. Coloca os Teus anjos ao nosso redor, formando uma barreira de proteção que nenhum mal possa atravessar. Que cada veículo que conduzirmos seja guardado pela Tua mão. Que cada transporte que utilizarmos chegue ao destino em segurança. Protege as nossas famílias enquanto estiverem longe de nós. Guarda os nossos filhos na escola, os nossos cônjuges no trabalho, os nossos pais em casa. Que nenhum membro da nossa família sofra qualquer tipo de dano neste dia. Senhor, também Te pedimos proteção espiritual. Sabemos que há batalhas que não vemos com os olhos naturais, mas que são reais no mundo espiritual. Fecha toda porta que demos ao inimigo. Quebra toda maldição que tenha sido lançada contra nós. Anula todo o trabalho de feitiçaria direcionado à nossa vida. Cobre-nos com o sangue precioso de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado e nos protege de todo mal.
Que o escudo da fé esteja levantado ao nosso redor, apagando todos os dardos inflamados do maligno. Veste-nos com toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Senhor, nós te entregamos o nosso trabalho neste dia. Que sejamos produtivos, focados, criativos e excelentes em tudo o que fizermos. Dá-nos sabedoria para resolver problemas complexos, discernimento para tomar as decisões certas e graça para lidar com pessoas difíceis. Se houver reuniões importantes hoje, que as nossas palavras sejam ungidas, que as nossas ideias sejam bem recebidas, que os nossos projetos sejam aprovados. Abre portas de oportunidades que nenhum homem pode fechar. Fecha portas que parecem boas, mas que não são da tua vontade. Conecta-nos com as pessoas certas, nos momentos certos, pelos motivos certos. Que o nosso trabalho não seja apenas uma forma de ganhar o sustento, mas também um meio de glorificar o teu nome e abençoar vidas. Ajuda-nos a trabalhar com integridade, honestidade e excelência, sendo luz no ambiente onde estivermos. Que os nossos colegas vejam Cristo em nós através da nossa conduta, das nossas palavras, das nossas atitudes. Senhor, abençoa também os nossos superiores. Dá-lhes sabedoria para liderar, justiça para administrar e compaixão para compreender as necessidades dos que estão sob sua autoridade. Pai, nós colocamos nas tuas mãos as nossas finanças neste dia. Que cada centavo que ganharmos seja abençoado por ti, que cada despesa que tivermos seja guiada pela tua sabedoria. Ensina-nos a administrar bem os recursos que nos confias, a não gastar com futilidades, a poupar com prudência, a investir com inteligência. Abre fontes de renda que nem imaginamos. Cria oportunidades de prosperidade que estão além da nossa capacidade de planejar. Que o nosso sustento não dependa apenas do nosso esforço, mas principalmente da tua provisão sobrenatural. Lembra-nos de ser generosos com os necessitados, de dizimar fielmente, de ofertar com alegria. Que o dinheiro seja uma ferramenta para fazer o bem, não um ídolo que escraviza o nosso coração. Quebra toda maldição de pobreza, toda mentalidade de escassez, todo espírito de dívida que tenha se instalado na nossa vida. Declara sobre as nossas finanças a bênção de Abraão, a prosperidade de José, a multiplicação que Jesus fez com os pães e os peixes. Que neste dia haja provisão abundante para todas as nossas necessidades e ainda para abençoar outros. Pai, nós colocamos nas tuas mãos os nossos relacionamentos neste dia. Que sejamos instrumentos de paz onde houver conflito, de amor onde houver ódio, de perdão onde houver mágoa. Ajuda-nos a tratar todas as pessoas com gentileza, respeito e compaixão, independentemente de como elas nos tratem. Dá-nos paciência com os difíceis, graça com os irritantes, amor com os hostis. Se houver algum relacionamento rompido que precise ser restaurado, abre o caminho para a reconciliação. Se houver palavras de perdão que precisam ser ditas, dá-nos coragem para dizê-las. Se houver orgulho que impede a cura de uma amizade, quebra esse orgulho e enche-nos de humildade. Senhor, abençoa especialmente o nosso casamento. Que hoje haja mais amor, mais compreensão, mais cumplicidade entre nós e o nosso cônjuge. Protege o nosso matrimônio de toda investida do inimigo, de toda tentação, de toda influência negativa. Que a nossa casa seja um pedacinho do céu na terra, onde o amor de Cristo seja sentido por todos que entrarem. Abençoa também os nossos filhos. Guarda-os de más companhias, de influências destrutivas, de caminhos perigosos, que cresçam no temor do Senhor. Senhor, nós te pedimos sabedoria para este dia. Sabedoria para saber quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar, quando insistir e quando desistir.
Que o Espírito Santo seja o nosso conselheiro constante, alertando-nos sobre perigos, guiando-nos em decisões, inspirando-nos em conversas. Que não confiemos na nossa própria compreensão, mas em cada situação busquemos a tua orientação. Se houver escolhas importantes a fazer hoje, revela-nos claramente qual é a tua vontade. Fala conosco através da tua palavra, através de circunstâncias, através de pessoas sábias, através da paz interior que confirma o caminho certo. Livra-nos de tomar decisões precipitadas, baseadas apenas nas emoções do momento. Dá-nos discernimento para reconhecer as armadilhas do inimigo disfarçadas de oportunidades. Ajuda-nos a ver além das aparências, a perceber as intenções verdadeiras por trás das palavras bonitas. Que sejamos prudentes como as serpentes e simples como as pombas, conforme Jesus ensinou. Senhor, queremos ser pessoas sábias que edificam a sua casa sobre a rocha da tua palavra. Pai, nós te entregamos as nossas emoções neste dia. Sabemos que haverá momentos de alegria e momentos de frustração, momentos de paz e momentos de tensão. Ajuda-nos a não sermos controlados pelas circunstâncias externas, mas a mantermos o nosso coração ancorado em Ti. Quando vier a ansiedade, lembra-nos de lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. Quando vier a raiva, ensina-nos a irar-nos, mas não pecar, a processar a emoção de forma saudável, sem magoar ninguém. Quando vier a tristeza, consola-nos com a Tua presença e lembra-nos de que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando vier o medo, substitui-o pela fé, pois não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Senhor, queremos ter a mente de Cristo, pensar como Ele pensa, sentir como Ele sente, reagir como Ele reagiria. Enche-nos do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que as nossas emoções sejam governadas pelo Espírito Santo e não pela carne. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos cada conversa que teremos hoje. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, edificando e não destruindo, curando e não ferindo. Ajuda-nos a ouvir mais do que falar, a compreender antes de julgar, a amar antes de criticar. Se alguém vier até nós precisando de conforto, que sejamos canal da Tua consolação. Se alguém vier buscando conselho, que a nossa orientação seja baseada na Tua palavra e não nas nossas opiniões pessoais. Se alguém vier com más intenções, dá-nos discernimento para reconhecer e sabedoria para lidar com a situação. Guarda a nossa boca de falar o que não deve, de fofocar, de mentir, de exagerar. Que cada palavra que sair dos nossos lábios seja aprovada por Ti. Lembra-nos de que daremos conta de toda palavra frívola que pronunciarmos. Que usemos o poder da nossa língua para abençoar e não para amaldiçoar, para construir e não para derrubar, para unir e não para dividir. Senhor, coloca uma sentinela à porta dos nossos lábios. Pai, nós Te pedimos proteção sobre a nossa mente neste dia. Sabemos que a batalha mais importante acontece no campo dos pensamentos. Ajuda-nos a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando vierem pensamentos de desânimo, substitui-os por pensamentos de esperança. Quando vierem pensamentos de derrota, substitui-os por pensamentos de vitória. Quando vierem pensamentos de medo, substitui-os por pensamentos de fé. Quando vierem pensamentos impuros, substitui-os por pensamentos santos. Enche a nossa mente com a Tua palavra, com as Tuas promessas, com a Tua verdade. Que meditemos dia e noite na lei do Senhor, como está escrito no Salmo 1. Livra-nos de ficar ruminando situações passadas que não podemos mudar, ou preocupando-nos excessivamente com o futuro que ainda não chegou.
ensina-nos a viver o presente com plenitude, aproveitando cada momento como um presente de Deus. Renova a nossa mente segundo a Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, nós Te entregamos as nossas responsabilidades neste 7 de fevereiro. Todas as tarefas que precisamos cumprir, todos os compromissos que temos agendados, todas as obrigações que pesam sobre os nossos ombros. Dá-nos capacidade para realizar tudo com excelência e no tempo certo. Multiplica as nossas horas, assim como multiplicaste os pães e os peixes. Que sejamos organizados, disciplinados e produtivos. Ajuda-nos a estabelecer prioridades corretas, fazendo primeiro o que é mais importante e urgente. Livra-nos da procrastinação, da preguiça, da falta de foco. Se houver tarefas que parecem impossíveis, lembra-nos de que para Ti nada é impossível. Se houver prazos apertados, dá-nos agilidade sobrenatural. Se houver muito trabalho e pouco tempo, ensina-nos a delegar, a pedir ajuda, a confiar que não precisamos fazer tudo sozinhos. Senhor, que no final deste dia possamos olhar para trás e ver que fomos produtivos, que cumprimos o que era necessário, que honramos os nossos compromissos e que façamos tudo para a glória de Deus. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos cada deslocamento que faremos hoje. Seja de carro, de ônibus, de metrô, de bicicleta ou a pé, que todos os nossos trajetos sejam seguros. Envia os Teus anjos para nos acompanhar no caminho, desviando-nos de acidentes, protegendo-nos de assaltos, guardando-nos de qualquer mal. Se houver engarrafamentos, dá-nos paciência. Se houver atrasos no transporte público, ajuda-nos a manter a calma. Se houver imprevistos no percurso, mostra-nos rotas alternativas. Protege especialmente aqueles que trabalham dirigindo, motoristas de ônibus, de táxi, de aplicativos, caminhoneiros, que tenham reflexos rápidos, atenção redobrada e que cheguem aos seus destinos em segurança. Senhor, declara proteção sobre cada estrada, cada rua, cada avenida por onde passarmos. Que nenhum veículo que conduzirmos ou em que estivermos se envolva em qualquer tipo de acidente. Que cheguemos e voltemos para casa, sãos e salvos. Guarda a nossa saída e a nossa entrada, conforme a Tua promessa. Senhor, nós Te pedimos que abras os nossos olhos espirituais neste dia, que possamos ver além do que é visível aos olhos naturais. Que reconheçamos a Tua mão agindo nas pequenas e grandes coisas. Que percebamos as oportunidades que Tu colocas no nosso caminho. Que identifiquemos as pessoas que Tu envias para nos ajudar ou para serem ajudadas por nós. Que notemos os sinais da Tua presença ao longo do dia. Ajuda-nos a viver atentos, conscientes de que cada momento é carregado de significado eterno. Que não passemos por este dia no piloto automático, fazendo tudo mecanicamente sem perceber a Tua presença. Queremos viver despertos espiritualmente, sensíveis à voz do Espírito Santo, prontos para obedecer quando nos chamares para fazer algo. Senhor, que sejamos como Samuel que dizia: "Fala, Senhor, que o Teu servo ouve." Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua voz, acima de todo o barulho do mundo. Queremos ser guiados por Ti em cada decisão, em cada passo, em cada escolha. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos as situações que nos preocupam, aquele problema que parece não ter solução, aquela conta que não sabemos como pagar, aquele relacionamento que está desgastado, aquela doença que insiste em permanecer, aquele filho que se desviou do caminho. Senhor, Tu conheces cada detalhe de cada situação. Nada te pega de surpresa, nada está fora do Teu controle. Nós escolhemos confiar em Ti mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Mesmo quando a lógica diz que é impossível,
Nós cremos que para ti nada é impossível. Aumenta a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos a crer que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que hoje possamos ver o início da resposta para as nossas orações. Que sinais da tua intervenção comecem a aparecer. Que portas comecem a se abrir, que pessoas certas comecem a surgir, que soluções comecem a se formar. Nós declaramos que este é um dia de milagres, um dia de breakthrough, um dia de transformação. Em nome de Jesus, nós quebramos todo jugo, toda corrente, toda prisão. Senhor, nós te pedimos que nos uses neste dia como instrumentos do teu amor, que onde formos, levemos a tua luz. Que em cada ambiente que entrarmos, a atmosfera espiritual mude, porque a tua presença está em nós. Usa-nos para abençoar vidas, para encorajar corações desanimados, para levar esperança aos desesperançados. Se houver alguém precisando de uma palavra de ânimo, coloca essa pessoa no nosso caminho e dá-nos as palavras certas para dizer. Se houver alguém precisando de ajuda prática, mostra-nos como podemos ajudar. Se houver alguém precisando conhecer Jesus, dá-nos coragem para testemunhar. Senhor, não queremos viver apenas para nós mesmos, focados apenas nas nossas próprias necessidades. Queremos ser canais de bênção, extensões das tuas mãos, tua voz para aqueles que precisam ouvir. Ajuda-nos a enxergar as pessoas como tu as enxergas, com compaixão, com amor, sem julgamento. Que sejamos sal da terra e luz do mundo, conforme Jesus nos chamou para ser. Que a nossa vida aponte para ti. Pai, nós colocamos nas tuas mãos este país, esta nação. Levantamos diante de ti as autoridades governamentais, pedindo sabedoria para os que governam, justiça para os que julgam, compaixão para os que legislam. Que haja políticos íntegros que busquem o bem comum e não apenas interesses pessoais. Que haja juízes que façam justiça aos oprimidos, que haja líderes que se importem genuinamente com o povo. Senhor, quebra toda a estrutura de corrupção, toda a rede de maldade, todo esquema de injustiça. Levanta homens e mulheres de Deus em posições de influência. Traz um avivamento espiritual sobre esta terra. Que a igreja seja sal e luz, influenciando a sociedade para o bem. Protege as nossas crianças da violência, do abuso, da exploração. Protege os nossos jovens das drogas, da criminalidade, das ideologias destrutivas. Restaura as famílias que estão quebradas. Cura a nossa nação, Senhor. Derrama o teu espírito sobre toda a carne. Que este seja um dia de transformação, não apenas individual, mas também coletiva. Senhor, nós te entregamos as situações inesperadas que podem acontecer neste dia. Sabemos que nem tudo sairá exatamente como planejamos, que haverá imprevistos, surpresas, mudanças de última hora. Ajuda-nos a ter flexibilidade para nos adaptar sem perder a paz. Dá-nos graça para lidar com frustrações quando as coisas não acontecerem como esperávamos. Se algo der errado, que possamos ver nisso uma oportunidade de crescimento e não motivo para desespero. Se houver um plano B necessário, dá-nos criatividade para encontrá-lo. Senhor, queremos ter a mesma atitude de Paulo que disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não queremos ser pessoas que só conseguem ter paz quando tudo está perfeito. Queremos ter a paz que excede todo o entendimento, a paz que permanece mesmo em meio à tempestade. Ensina-nos a descansar na certeza de que tu estás no controle, que os teus planos são melhores que os nossos, que mesmo quando não entendemos, podemos confiar. Que hoje sejamos testemunhas vivas de que é possível ter paz no caos. Pai, enquanto nos preparamos para sair de casa neste 7 de fevereiro, nós te adoramos. Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Tu és o Rei dos Reis,
o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Imutável. Não há ninguém como tu. Teu amor é incomparável, tua fidelidade é eterna, tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado por este novo dia, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela família, obrigado pelas oportunidades. Tudo o que temos e somos vem de ti. Reconhecemos que sem ti nada somos, nada podemos, nada temos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de ti. Então, nós te louvamos não apenas pelos benefícios, mas por quem tu és. Te louvamos na alegria e na dor, na fartura e na escassez, na saúde e na doença. Tu és digno de louvor em toda e qualquer circunstância. Que este dia seja vivido para a tua glória. Que cada ação nossa, cada palavra nossa, cada pensamento nosso te glorifique. Vai conosco, Senhor. Guarda a nossa saída e a nossa entrada. Somos teus. Senhor, nós te pedimos que derrames a tua bênção sobre cada área das nossas vidas neste dia. Abençoa o nosso corpo com saúde e vitalidade. Abençoa a nossa mente com clareza e foco. Abençoa o nosso espírito com sensibilidade à tua voz. Abençoa as nossas mãos para que tudo o que tocarem prospere. Abençoa os nossos pés para que andem apenas pelos caminhos que tu preparaste. Abençoa a nossa boca para que fale palavras de vida. Abençoa os nossos ouvidos para que ouçam a tua voz acima de todas as outras. Abençoa os nossos olhos para que vejam as oportunidades que tu colocas diante de nós. Senhor, queremos ser abençoados não para acumular, mas para ser bênção. Abençoa-nos para que transbordemos bênção sobre outros. Que a tua bênção nos alcance na cidade e no campo, na entrada e na saída, no nosso celeiro e em tudo o que pusermos a mão, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 28. Que sejamos a cabeça e não a cauda, que estejamos por cima e não por baixo. Que a tua bênção seja tão evidente na nossa vida que as pessoas perguntem: o que você tem de diferente? Pai, nós te entregamos os nossos sonhos e objetivos, aquelas metas que estabelecemos para este ano, aqueles projetos que queremos ver realizados, aquelas conquistas que almejamos alcançar. Senhor, nós te pedimos que alinhe os nossos sonhos com os teus propósitos. Se há sonhos que não vêm de ti, dá-nos coragem para abandoná-los. Se há objetivos que são apenas produto do nosso ego, ajuda-nos a renunciá-los. Mas se há sonhos que tu plantaste no nosso coração, então nós te pedimos que nos ajudes a persegui-los com determinação. Abre as portas necessárias, conecta-nos com as pessoas certas, provê os recursos necessários. Dá-nos sabedoria para traçar estratégias, disciplina para executá-las, perseverança para não desistir quando houver obstáculos. Senhor, queremos realizar grandes coisas, não para a nossa própria glória, mas para a glória do teu nome. Usa-nos para fazer diferença neste mundo. Que a nossa vida conte uma história de fidelidade, de superação, de milagres. Que quando chegarmos ao fim da jornada, possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos as nossas tentações. Sabemos que neste dia poderão surgir oportunidades de pecar, situações que nos tentarão a desviar do caminho certo. Pode ser uma tentação de mentir para nos livrar de um problema, de desonestidade para ganhar uma vantagem, de impureza moral, de mau testemunho. Senhor, dá-nos força para resistir. Lembra-nos de que nenhuma tentação nos sobreveio que não fosse humana, e que tu és fiel e não permitirás que sejamos tentados além das nossas forças. Mas com a tentação darás também o escape para que a possamos suportar. Quando vier a tentação, mostra-nos o escape. Dá-nos coragem para dizer não ao pecado e sim à santidade. Ajuda-nos a fugir das aparências do mal. Queremos viver vidas que te agradem.
vidas que sejam exemplo para outros, vidas que reflitam o caráter de Cristo. Santifica-nos, Senhor. Purifica-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Que sejamos vasos de honra, santificados e úteis ao Senhor, preparados para toda boa obra. Pai, nós te pedimos que nos ensines a redimir o tempo neste dia. Sabemos que os dias são maus e que o tempo é precioso. Ajuda-nos a não desperdiçar horas em coisas que não têm valor eterno. Livra-nos do vício de ficar rolando as redes sociais sem propósito, de assistir conteúdos que não edificam, de conversas vazias que não levam a nada. Ensina-nos a usar bem cada minuto que nos deste. Que possamos investir tempo em oração, em leitura da palavra, em comunhão com a família, em trabalho produtivo, em servir ao próximo. Senhor, queremos viver com intencionalidade, não deixando a vida simplesmente acontecer, mas fazendo escolhas conscientes sobre como usar o nosso tempo. Ajuda-nos a estabelecer limites saudáveis, a dizer não ao que não é prioritário, para poder dizer sim ao que realmente importa. Dá-nos sabedoria para equilibrar trabalho e descanso, produtividade e lazer, servir aos outros e cuidar de nós mesmos. Que ao final deste dia possamos sentir que o vivemos bem, que não o desperdiçamos. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos as pessoas que vamos encontrar hoje. Aquele colega de trabalho que é difícil de lidar, aquele cliente exigente, aquele vizinho que vive reclamando, aquele familiar que nos magoa com palavras. Dá-nos graça para amá-los como tu os amas. Ajuda-nos a ver além do comportamento difícil e enxergar a dor que muitas vezes está por trás. Que sejamos instrumentos de cura e não de ferimento. Se alguém for agressivo conosco, que respondamos com mansidão. Se alguém for injusto, que mantenhamos a nossa integridade. Se alguém tentar nos provocar, que não entremos no jogo. Senhor, queremos vencer o mal com o bem, conforme a tua palavra nos ensina. Dá-nos sabedoria para saber quando confrontar e quando simplesmente deixar passar. Dá-nos discernimento para identificar quando devemos estabelecer limites e quando devemos estender graça. Que em cada relacionamento, mesmo os difíceis, possamos refletir o amor de Cristo. Que as pessoas vejam Jesus em nós. Pai, nós te entregamos as nossas expectativas para este dia. Às vezes, criamos expectativas irrealistas e depois nos frustramos quando a realidade não corresponde. Ajuda-nos a ter expectativas equilibradas. Ensina-nos a esperar o melhor, mas estar preparados para lidar com o inesperado. Queremos ter fé, mas também realismo. Queremos sonhar grande, mas também ter os pés no chão. Senhor, a nossa maior expectativa deve ser em Ti, não nas circunstâncias. Não importa o que aconteça hoje, se as coisas derem certo ou errado, se houver vitórias ou derrotas, a nossa esperança está firmada em Ti. Tu és a nossa rocha inabalável. Tu és a nossa âncora segura. Tu és o nosso refúgio nas tempestades. Então, nós declaramos que este será um bom dia não porque tudo sairá perfeito, mas porque Tu estarás conosco. E se Tu estás conosco, temos tudo o que precisamos. A Tua presença é suficiente. O Teu amor é suficiente. A Tua graça é suficiente. Em Ti nos basta. Senhor, nós Te pedimos que protejas a nossa família de todo mal neste dia. Enquanto estivermos fora de casa cumprindo as nossas obrigações, guarda aqueles que ficam. Se há crianças pequenas em casa, envia anjos para protegê-las. Se há idosos, cuida da saúde deles. Se há adolescentes, guarda-os de más influências. Protege cada membro da nossa família, onde quer que estejam. Que nenhum dano físico, emocional ou espiritual os alcance. Declara uma cobertura de proteção sobre o nosso lar. Que nenhum ladrão entre, que nenhum incêndio aconteça, que nenhum acidente doméstico ocorra. Senhor, guarda a nossa casa com o Teu poder.
Que seja um lugar de paz, de amor, de segurança. Quando voltarmos no final do dia, que possamos encontrar todos bem, sãos e salvos. Abençoa também o reencontro da família no final do dia. Que seja um momento de alegria, de compartilhar experiências, de fortalecer laços. Que a nossa casa seja um pedacinho do céu na terra. Pai, nós colocamos nas tuas mãos a nossa atitude neste dia. Sabemos que a atitude determina a altitude. Que tenhamos uma atitude de gratidão, reconhecendo as bênçãos em vez de focar nos problemas. Que tenhamos uma atitude de fé, crendo nas tuas promessas, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Que tenhamos uma atitude de amor, tratando as pessoas com gentileza e respeito. Que tenhamos uma atitude de excelência, fazendo tudo com o melhor das nossas capacidades. Que tenhamos uma atitude de humildade, reconhecendo que tudo o que somos e temos vem de ti. Senhor, ajuda-nos a não reclamar, a não murmurar, a não viver com cara fechada. Queremos ser pessoas que irradiam alegria, que contagiam outros com positividade, que espalham esperança por onde passam. Mesmo quando houver razões para desanimar, escolhemos olhar para ti e encontrar motivos para prosseguir. A nossa alegria não depende das circunstâncias, mas da certeza de que tu estás no controle. Então hoje escolhemos alegria, escolhemos fé, escolhemos esperança. Senhor, nós te pedimos que nos dês oportunidades de testemunhar de ti neste dia. Que a nossa vida seja um sermão vivo que aponte para Jesus. Que as pessoas vejam algo diferente em nós e queiram saber o porquê. Dá-nos coragem para falar de ti quando a oportunidade surgir. Que não tenhamos vergonha do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se houver alguém precisando de oração, que nos sintamos livres para oferecer. Se houver alguém com dúvidas sobre Deus, que tenhamos respostas sábias. Se houver alguém desviado da fé, que sejamos instrumentos para trazê-lo de volta. Senhor, queremos ser pescadores de homens, ganhadores de almas, embaixadores de Cristo. Usa-nos para expandir o teu reino, que hoje pelo menos uma vida seja tocada através de nós. Que pelo menos uma pessoa se aproxime mais de ti por causa do nosso testemunho. Que sejamos luz no meio das trevas, sal que dá sabor, fermento que transforma a massa. Pai, nós colocamos nas tuas mãos os nossos medos e inseguranças. Aquele medo de falhar, de ser rejeitado, de não ser bom o suficiente, aquela insegurança sobre o futuro, sobre as finanças, sobre a saúde. Senhor, tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, nós renunciamos todo medo que não vem de ti. Quebramos toda fortaleza de insegurança. Declaramos que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Somos amados, somos aceitos, somos valiosos aos teus olhos. Não precisamos provar nada a ninguém. Não precisamos viver tentando agradar a todos. Precisamos apenas viver para te agradar. E quando te agradamos, tudo mais se ajusta. Então hoje caminhamos com confiança, não em nós mesmos, mas em ti. Senhor, nós te entregamos as nossas prioridades neste dia. Ajuda-nos a colocar primeiro o que é primeiro. Que tu sejas sempre a nossa prioridade número 1. Antes do trabalho, antes da família, antes de qualquer outra coisa, queremos buscar primeiro o teu reino e a tua justiça. Depois vem a família, que também é prioridade. Ajuda-nos a não sacrificar a família no altar do trabalho. Que saibamos equilibrar as demandas profissionais com a necessidade de estar presente com aqueles que amamos. Depois vem o trabalho, que fazemos como para o Senhor e não para homens.
Ajuda-nos a trabalhar com excelência, mas sem nos tornar workaholics. Depois vem o cuidado pessoal, a saúde, o descanso. Ajuda-nos a não negligenciar o nosso próprio bem-estar. E por fim, vêm as outras coisas. Senhor, dá-nos sabedoria para não inverter esta ordem. Quando as prioridades estão no lugar certo, tudo funciona melhor. Que hoje vivamos com as prioridades alinhadas à Tua vontade. Pai, nós te pedimos que abençoes o nosso testemunho neste dia. Que a nossa conduta seja irrepreensível, que a nossa honestidade seja inquestionável, que a nossa integridade seja evidente, que o nosso amor seja genuíno. Queremos ser conhecidos como pessoas de palavra, que cumprem o que prometem. Queremos ser conhecidos como pessoas confiáveis, em quem se pode depositar confiança. Queremos ser conhecidos como pessoas de fé, que não desistem diante das dificuldades. Senhor, sabemos que um testemunho se constrói ao longo do tempo, através de pequenas escolhas diárias. Cada vez que escolhemos a verdade em vez da mentira, cada vez que escolhemos a honestidade em vez da desonestidade, cada vez que escolhemos o amor em vez do ódio, estamos construindo um testemunho sólido. Então hoje, em cada pequena escolha, queremos escolher o caminho que te honra, que no final da nossa vida possamos deixar um legado de fidelidade a ti, que as pessoas se lembrem de nós como alguém que amou a Deus e viveu segundo os seus princípios. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos cada decisão que precisaremos tomar hoje. Desde as pequenas decisões do cotidiano até as grandes decisões que podem mudar o rumo da nossa vida. Dá-nos discernimento para escolher bem. Ajuda-nos a pensar antes de agir, a ponderar antes de decidir, a buscar conselho sábio quando necessário. Livra-nos de decisões impulsivas que depois nos farão arrepender. Dá-nos paciência para esperar quando a decisão não precisa ser tomada imediatamente. Dá-nos coragem para decidir quando chegou o momento de agir. Senhor, queremos tomar decisões baseadas na Tua palavra e não apenas nas nossas emoções ou conveniências. Queremos escolher o que é certo mesmo quando é difícil. Queremos escolher o caminho estreito mesmo quando o largo parece mais atraente. Guia-nos em toda decisão. Fecha as portas que devem ficar fechadas e abre as que precisam ser abertas. Que no final deste dia possamos olhar para trás e saber que as escolhas que fizemos te agradaram. Pai, nós te entregamos as nossas limitações. Reconhecemos que somos humanos, que temos capacidades limitadas, que não podemos fazer tudo. Ajuda-nos a aceitar as nossas limitações sem frustração. Ensina-nos a trabalhar dentro dos nossos limites sem nos comparar com outros. Cada um tem dons diferentes, talentos diferentes, chamados diferentes. Não precisamos ser como fulano ou beltrano. Precisamos ser quem tu nos criaste para ser. Senhor, onde somos fracos, tu és forte. A tua graça nos basta, pois o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então hoje, em vez de nos lamentarmos pelas nossas limitações, vamos celebrar o teu poder, que age através da nossa fraqueza. Paulo disse, quando sou fraco, então é que sou forte. Que esta seja a nossa confissão. Não confiamos na nossa própria força, mas no teu poder que opera em nós. Não nos gloriamos nas nossas capacidades, mas na tua capacitação. Tu és o nosso suficiente. Em ti temos tudo o que precisamos. Senhor, nós te pedimos que nos ajudes a viver este dia com propósito. Que não seja apenas mais um dia que passou, mas um dia que teve significado. Que possamos fazer diferença na vida de pelo menos uma pessoa. Que possamos deixar o mundo um pouquinho melhor do que encontramos. Que possamos plantar sementes de bondade que um dia darão frutos. Senhor, queremos viver uma vida que importa, uma vida que tem impacto, uma vida que deixa um legado. Não precisamos fazer grandes coisas para ter uma vida significativa.
Às vezes é nas pequenas coisas que fazemos a maior diferença. Um sorriso para alguém que está triste, uma palavra de encorajamento para alguém que está desanimado, um gesto de bondade para alguém que está precisando. Senhor, abre os nossos olhos para as oportunidades de fazer o bem que surgirão hoje, que não as deixemos passar, que sejamos rápidos em abençoar, prontos para servir, dispostos a ajudar, que vivamos não para nós mesmos, mas para Ti e para os outros. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos o final deste dia. Assim como pedimos que guardes a nossa saída, pedimos que guardes também a nossa entrada. Que quando voltarmos para casa no final do dia, voltemos em segurança, que encontremos a nossa família bem, que possamos ter um momento de descanso e restauração. Senhor, quando este dia terminar, queremos poder Te agradecer por tudo o que vivemos, pelas vitórias e também pelos desafios que nos fizeram crescer, pelas alegrias e também pelas dificuldades que nos ensinaram a depender mais de Ti. Que possamos deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila, sabendo que vivemos este dia da melhor forma possível. Se houver algo que fizemos de errado, dá-nos a humildade de reconhecer e a disposição de consertar amanhã. Se houver alguém que magoamos, ajuda-nos a pedir perdão. Se houver algo que deixamos de fazer, dá-nos nova oportunidade amanhã. Senhor, que este dia seja apenas o começo de muitos dias vividos na Tua presença e para a Tua glória. Senhor, nós Te adoramos pela Tua fidelidade. Quantas manhãs já amanheceram em nossas vidas? Quantos dias já vivemos? E em todos eles Tu estiveste presente. Nunca nos faltaste, nunca nos abandonaste. Mesmo quando não Te sentimos, Tu estavas lá. Mesmo quando duvidamos, Tu permaneceste fiel. Tua misericórdia verdadeiramente se renova a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade, Senhor. Não há quem seja como Tu. Não há amor que se compare ao Teu. Não há cuidado que supere o Teu. Tu conheces cada detalhe da nossa vida. Conheces cada pensamento antes que formemos a palavra. Conheces cada necessidade antes que a expressemos. E mesmo assim, nos convidas a orar, a buscar, a pedir. Que privilégio é ter acesso direto ao Criador do Universo. Que honra é ser chamado de filho, de filha do Altíssimo. Senhor, nós Te amamos, nós Te honramos, nós Te exaltamos. Que este dia seja vivido para a Tua glória. Que cada batida do nosso coração seja um louvor a Ti. Pai, enquanto nos preparamos para sair de casa e enfrentar este novo dia, nós declaramos a Tua soberania sobre todas as coisas. Tu és o Senhor sobre o clima, sobre as circunstâncias, sobre as pessoas, sobre tudo. Nada escapa ao Teu controle, nada te surpreende. Tu vês o fim desde o princípio. Então, nós descansamos na certeza de que este dia está nas Tuas mãos. Guarda a nossa saída e a nossa entrada, conforme prometeste no Salmo 121, versículo 8. Vai conosco aonde formos, fala conosco em cada situação. Guia-nos em cada decisão, protege-nos de todo mal, usa-nos para o Teu propósito. Que este 7 de fevereiro seja um dia marcado pela Tua presença em nossas vidas. Que possamos testemunhar da Tua bondade, experimentar do Teu poder e compartilhar do Teu amor. Nós Te entregamos este dia com confiança, sabendo que Tu farás muito mais do que pedimos ou imaginamos. Vai conosco, Senhor. Somos Teus. Este dia é Teu, para sempre. Amém. Senhor, nós Te agradecemos por cada respiração que podemos dar neste dia. Obrigado porque acordamos com vida, com saúde, com oportunidades pela frente. Muitos não tiveram este privilégio hoje. Muitos dormiram e não acordaram. Mas Tu nos concedeste mais um dia. Isso não é mérito nosso, é pura graça Tua. Então nós Te agradecemos de todo o coração.
Obrigado pela cama onde dormimos, pelo teto que nos protegeu durante a noite, pela comida que temos para nos alimentar. Obrigado pela água que bebemos, pelas roupas que vestimos, pelos sapatos que calçamos. São coisas simples que muitas vezes tomamos como garantidas, mas que vêm da tua provisão. Senhor, perdoa-nos quando reclamamos tendo tanto. Perdoa-nos quando nos queixamos, quando há tantos motivos para gratidão. Ajuda-nos a cultivar um coração agradecido que reconhece as bênçãos em vez de focar nas faltas. Que a gratidão seja a nossa atitude constante, não apenas neste dia, mas em todos os dias da nossa vida. Pai, obrigado pela nossa família, pelas pessoas que tu colocaste ao nosso lado para caminhar conosco nesta jornada. Pelos pais que nos deram a vida e nos criaram, pelos filhos que são bênção e alegria, pelo cônjuge que compartilha a vida conosco, pelos irmãos que são companheiros desde a infância. Obrigado até mesmo pelas dificuldades nos relacionamentos familiares, porque através delas aprendemos paciência, perdão, amor incondicional. Senhor, sabemos que família não é perfeita, mas é o ambiente que tu escolheste para nos moldar. Então te agradecemos por cada membro da nossa família, pelas alegrias que nos proporcionam e também pelos desafios que nos fazem crescer. Protege a nossa família hoje e sempre. Que o amor seja o fundamento do nosso lar. Que o perdão seja praticado constantemente. Que a comunicação seja saudável. Que a união prevaleça sobre as diferenças. Obrigado, Senhor, pelo dom da família. Senhor, obrigado pelo trabalho que temos. Em tempos de desemprego tão alto, ter um trabalho é uma bênção. Obrigado pela oportunidade de usar os nossos talentos, de contribuir para a sociedade, de prover para a nossa família. Obrigado pelos colegas de trabalho, pelos desafios que nos fazem crescer profissionalmente, pelas conquistas que já alcançamos. Senhor, ajuda-nos a trabalhar não apenas para ganhar dinheiro, mas para glorificar o teu nome. Que sejamos profissionais excelentes, honestos, dedicados. Que o nosso trabalho seja um testemunho da nossa fé. E para aqueles que estão desempregados, nós te pedimos que abras portas de oportunidade. Que em breve possam também ter um trabalho digno, onde possam usar os seus dons. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos. Que sejamos produtivos, criativos e que o fruto do nosso trabalho seja multiplicado. Obrigado, porque tu és o Deus que provê todas as nossas necessidades. Pai, obrigado pela saúde que desfrutamos, pelo corpo que funciona, pelos órgãos que trabalham em harmonia, pelo sistema imunológico que nos protege. Obrigado pela capacidade de andar, de ver, de ouvir, de falar. São dádivas que muitas vezes não valorizamos até perdermos. Então hoje, nós te agradecemos conscientemente por cada função do nosso corpo. E para aqueles que enfrentam doenças, nós te pedimos cura. Manifesta o teu poder restaurador. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Então nós cremos que pela tua graça haverá cura. Obrigado também pela saúde mental e emocional, por momentos de paz, de alegria, de equilíbrio. Sabemos que a saúde não é apenas física, mas integral. Então, cuida de todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Que sejamos saudáveis em todas as áreas. Obrigado, Senhor, porque tu te importas com cada detalhe da nossa vida, inclusive com a nossa saúde. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque não nos deixaste sem direção, sem orientação. Na Bíblia encontramos tudo o que precisamos para viver uma vida que te agrada. Obrigado pelos ensinamentos de Jesus que transformam vidas. Obrigado pelas promessas que nos sustentam nos momentos difíceis. Obrigado pelos mandamentos que nos protegem de caminhos destrutivos. Senhor, ajuda-nos a não apenas ler a tua palavra, mas a vivê-la.
Que ela não seja apenas conhecimento intelectual, mas verdade aplicada no nosso dia a dia. Que meditemos nela dia e noite. Que ela habite ricamente em nós. Que seja o nosso alimento espiritual diário. Obrigado porque a tua palavra permanece para sempre, é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Obrigado porque através dela nos falas, nos corriges, nos consolas, nos ensinas. Que amemos a tua palavra cada dia mais. Senhor, obrigado pelas amizades verdadeiras que temos. Por aquelas pessoas que estão ao nosso lado não apenas nos momentos bons, mas também nos difíceis. Amigos que choram conosco, que oram por nós, que nos aconselham com sabedoria. Provérbios, capítulo 17, versículo 17, diz que em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Obrigado por aqueles que são verdadeiros irmãos para nós. Senhor, ajuda-nos também a ser bons amigos, a estar presente quando precisarem, a ouvir sem julgar, a ajudar sem esperar retribuição, que cultivemos amizades saudáveis, baseadas em valores cristãos, em respeito mútuo, em amor genuíno. Livra-nos de amizades tóxicas que nos afastam de Ti. Conecta-nos com pessoas que nos edificam e nos fazem crescer. Obrigado, Senhor, porque não nos criaste para viver sozinhos, mas em comunidade. Obrigado pelo dom da amizade. Pai, obrigado pelas lições que aprendemos através das dificuldades. Sabemos que nem sempre compreendemos o porquê de certos sofrimentos, mas cremos que Tu podes usar tudo para o nosso bem. Obrigado porque as provações produzem perseverança. A perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Obrigado porque nos momentos mais difíceis foi quando mais crescemos espiritualmente. Obrigado porque quando estivemos no vale, foi lá que Te conhecemos como o bom pastor que nos conforta. Senhor, não pedimos por dificuldades, mas quando elas vierem, ajuda-nos a confiar que Tu estás no controle. Que possamos dizer como José disse aos seus irmãos: Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Que cada provação seja uma oportunidade de ver a Tua fidelidade. Que cada desafio seja uma chance de fortalecer a nossa fé. Obrigado porque és Deus, tanto nas montanhas quanto nos vales. Senhor, obrigado pelas vitórias que já alcançamos, pelas batalhas que já vencemos, pelas conquistas que já realizamos. Muitas vezes, olhamos apenas para o que ainda falta conquistar e esquecemos de celebrar o que já alcançamos. Então hoje, nós paramos para Te agradecer por cada vitória. Pequena ou grande, cada uma delas foi possível porque Tu estavas conosco. Obrigado pelas portas que abriste, pelos caminhos que preparaste, pelas pessoas que enviaste para nos ajudar. Obrigado porque quando o inimigo veio como uma inundação, Tu levantaste uma bandeira contra ele. Obrigado porque nenhuma arma forjada contra nós prosperou. Obrigado porque somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor, que estas vitórias passadas nos enchem de fé para as batalhas futuras, que sejam testemunhos vivos da Tua fidelidade, que quando vier o desânimo, possamos olhar para trás e lembrar de como Tu nos sustentaste. Obrigado, Senhor, porque és um Deus de vitórias. Pai, obrigado pelo perdão que nos concedeste através de Jesus Cristo. Obrigado, porque quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Obrigado, porque o preço dos nossos pecados foi pago na cruz. Obrigado, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, não merecíamos este perdão. Não há nada que possamos fazer para merecê-lo. É pura graça. Mas Tu, em Teu grande amor, escolheste nos perdoar. Lançaste os nossos pecados nas profundezas do mar. Removeste as nossas transgressões para tão longe quanto o Oriente está do Ocidente.
Obrigado, porque quando confessamos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Senhor, ajuda-nos a viver dignos deste perdão. Não para merecê-lo, porque isso é impossível, mas para honrá-lo. Que a gratidão pelo perdão recebido nos motive a perdoar aqueles que nos ofenderam. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz. Nunca nos esqueceremos do que fizeste por nós. Senhor, obrigado pela esperança que temos em Ti. Em um mundo cheio de incertezas, de más notícias, de razões para desespero, nós temos esperança. Não uma esperança vaga, baseada em otimismo humano, mas uma esperança firme, baseada nas Tuas promessas. Obrigado porque sabemos que este mundo não é o nosso lar final, que há um céu preparado para aqueles que Te amam, que um dia não haverá mais dor, nem lágrimas, nem morte, que viveremos eternamente na Tua presença. Esta esperança nos sustenta nos dias difíceis. Esta esperança nos dá forças para continuar quando queremos desistir. Esta esperança é uma âncora para a nossa alma. Senhor, que vivamos cada dia com os olhos fixos na eternidade. Que as coisas desta terra não nos prendam de tal forma que esqueçamos o que realmente importa. Que vivamos como peregrinos, sabendo que estamos apenas de passagem. Obrigado pela esperança da vida eterna. Obrigado, porque o melhor ainda está por vir. Pai, obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós. Obrigado porque não nos deixaste órfãos. Obrigado porque enviaste o Consolador para estar conosco para sempre. Obrigado porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Nos lembra das Tuas palavras. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, ajuda-nos a ser sensíveis à voz do Espírito, a não entristecer o Espírito com as nossas atitudes, a não apagar o Espírito com a nossa resistência. Queremos viver cheios do Espírito, andando no Espírito, sendo guiados pelo Espírito. Obrigado, porque o Espírito produz em nós o seu fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Obrigado porque o Espírito nos capacita com dons espirituais para edificar a igreja. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós de forma renovada neste dia. Que sejamos cheios até transbordar, que a Tua presença seja tão real que outros possam perceber. Senhor, obrigado pelas pequenas alegrias do dia a dia, por um sorriso de uma criança, por um abraço de alguém que amamos, por uma palavra de encorajamento no momento certo, por um pôr do sol bonito, por uma música que toca o coração, por uma comida gostosa, por um momento de descanso. Senhor, às vezes ficamos tão focados nos grandes problemas que esquecemos de apreciar as pequenas bênçãos. Então hoje nós Te agradecemos pelas coisas simples que tornam a vida bela. Ajuda-nos a ter olhos para ver estas bênçãos diárias, a não passar por elas sem notar, a cultivar um coração grato que reconhece a Tua bondade nas pequenas coisas. Senhor, que possamos encontrar alegria não apenas nas grandes conquistas, mas também nos pequenos momentos. Que saibamos apreciar o presente em vez de viver sempre ansiando pelo futuro. Obrigado porque a vida é feita de pequenos momentos que juntos formam algo grandioso. Pai, obrigado pela liberdade que temos em Cristo. Obrigado porque nos libertaste da escravidão do pecado. Obrigado porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não somos mais escravos do medo, da culpa, da vergonha. Fomos libertos para viver em plenitude. Senhor, ajuda-nos a não usar esta liberdade como desculpa para pecar, mas como oportunidade para servir ao próximo em amor. Que vivamos como pessoas livres, mas que usam a liberdade para fazer o bem. Obrigado, porque a verdade nos libertou
e somos verdadeiramente livres. Liberdade não é fazer o que queremos, mas querer fazer o que é certo. É ter poder para escolher o bem em vez do mal. Senhor, que nunca voltemos à escravidão da qual nos libertaste. Que guardemos esta liberdade com zelo. Que ajudemos outros a experimentar a mesma liberdade que encontramos em Ti. Obrigado, Jesus, porque vieste para proclamar liberdade aos cativos. Senhor, obrigado porque sempre nos ouves quando oramos. Obrigado porque não há hora inconveniente para Ti. Podemos clamar a qualquer momento e Tu estás atento. Obrigado porque Te importas com cada detalhe da nossa vida. Nada é pequeno demais ou grande demais para levar a Ti em oração. Senhor, perdoa-nos quando oramos pouco, quando tentamos resolver tudo sozinhos e só recorremos a Ti como último recurso. Ajuda-nos a fazer da oração não uma obrigação religiosa, mas uma conversa natural com o nosso Pai. Que possamos orar sem cessar, mantendo uma comunhão constante contigo ao longo do dia. Obrigado, porque quando não sabemos o que pedir, o Espírito intercede por nós. Obrigado, porque mesmo quando as respostas demoram, Tu estás trabalhando nos bastidores. Obrigado, porque algumas vezes a resposta é não, porque sabes o que é melhor para nós. Senhor, que sejamos pessoas de oração, que busquemos a Tua face continuamente. Pai, nós Te agradecemos por tudo o que fizeste, por tudo o que estás fazendo e por tudo o que ainda farás nas nossas vidas. Tu és o Deus do passado, do presente e do futuro. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Tua fidelidade permanece de geração em geração. Senhor, que este dia seja vivido em constante gratidão, que em cada situação, boa ou má, encontremos motivos para Te agradecer. Pois sabemos que em tudo damos graças, porque esta é a Tua vontade para nós, em Cristo Jesus. Obrigado porque és bom. Obrigado porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque nunca falhaste e nunca falharás. Obrigado porque podemos confiar plenamente em Ti. Senhor, recebe a nossa gratidão, não apenas expressa em palavras, mas demonstrada em ações. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de gratidão, que vivamos de tal forma que outros vejam e glorifiquem o Teu nome. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Jesus querido. Obrigado, Espírito Santo. Toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, eu te convido a compartilhá-la com alguém que precise ouvir estas palavras nesta manhã. Alguém que esteja enfrentando um dia difícil, que precise de encorajamento, que precise lembrar que Deus está no controle. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé. E se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora para receber diariamente mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão o teu espírito. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste dia 7 de fevereiro e em todos os dias da tua vida. Que a sua paz, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Vai em paz, vai protegido, vai abençoado. O Senhor te guarde na saída e na entrada, desde agora e para sempre. Amém e amém.